Pelé foi um ícone do futebol e, inegavelmente, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mesmo assim, ninguém é ingênuo bastante para alegar que ele conquistou sozinho a Copa de 70. Sabemos que ele contou com o brilho de outros craques. Tinha ao seu lado outras estrelas do futebol, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto. Podemos fazer uma analogia da conquista da Copa de 70 com o desenvolvimento da teoria especial da relatividade. Hoje, nenhuma pessoa esclarecida ou bem informada sobre a história da ciência considera que Einstein concebeu sozinho a teoria especial da relatividade. Para que ele brilhasse, ele se amparou num time de primeira grandeza, que veio antes dele, organizando o meio de campo. Eu estou falando de homens como Valdemar Voigt, Joseph Larmor, Hendrik Lorentz e Henri Poincaré. A relatividade especial desperta muito interesse de estudiosos e das pessoas em geral. Na imaginação popular, ela está associada a Albert Einstein, que normalmente é considerado o gênio solitário que criou sozinho a relatividade especial. Mas eu vou mostrar aqui que essa visão equivocada é injusta. Se esse conhecimento puder vir a ser importante para você compreender melhor o funcionamento da ciência, inscreva-se agora no canal e ative seu sininho. É comum atribuir a propriedade intelectual da teoria especial da relatividade a Albert Einstein, sugerindo que ele a desenvolveu do nada e sozinho. Mas os historiadores da física sabem há tempos que a maior parte da teoria da relatividade já estava sendo desenvolvida antes mesmo de Einstein entrar em cena. Cientistas importantes e notáveis como Hendrik Lorentz e Henri Poincaré já trabalhavam nesse assunto há um bom tempo antes de Einstein, que era bastante jovem perto desses veteranos. Em 1905, quando Einstein publicou seu artigo sobre a relatividade especial, ele tinha 26 anos, enquanto Lorentz já tinha 52 e Poincaré tinha 51 anos. É bem conhecido que no início de suas pesquisas, Einstein já estudava as ideias fundamentais da relatividade por meio dos trabalhos de alguns de seus antecessores. Foi o contato com esses trabalhos que o inspirou e permitiu acumular o conhecimento necessário para dar a sua contribuição à relatividade. Apesar disso, há poucos trabalhos que descrevem a história da relatividade especial de forma correta e justa, dando devido crédito a muitos outros pesquisadores cujas contribuições foram cruciais para a teoria. O que há de sobra são livros didáticos e artigos populares que exageram as contribuições de Einstein, ao passo que ignoram as inúmeras contribuições teóricas e experimentais dos diversos outros pesquisadores. Mas é importante dar a César o que é de César e reconhecer que a relatividade especial não surgiu de um lampejo de inspiração solitário, mas em vez disso foi elaborado de forma gradual por muitas mentes focadas em resolver um problema crítico que surgiu na física ao final do século XIX. Há quem defenda que a teoria especial da relatividade atingiu seu ápice nas mãos de Lorentz e Poincaré, e não nas de Einstein. Antes de entrar no jogo, Einstein já havia analisado em detalhes o livro Ciência e Hipótese, de Poincaré, no âmbito de um grupo de leitura da qual fazia parte, chamado Academia Olímpia. Além disso, é claro que ele estava bem familiarizado com os trabalhos de outros cientistas pioneiros, como Voigt, Larmor e Lorentz, que consolidaram matematicamente a relatividade do eletromagnetismo por meio das relações de transformação. E não menos importante, Einstein também tinha conhecimento dos resultados experimentais negativos obtidos sobre o movimento relativo da Terra em relação ao éter. Dessa forma, quando Einstein entrou em campo, a relatividade especial já tinha uma base sólida e bem estabelecida. E claro, isso facilitou muito a sua vida, permitindo que ele avançasse em direção às suas próprias contribuições revolucionárias. Hoje é aceito que o artigo de Einstein, em 1905, não era completamente original. Na verdade, quase todas as previsões científicas da teoria já estavam presentes nos trabalhos prévios de outros cientistas, como os de Lorentz e Poincaré. Além disso, a sua forma de abordar os novos conceitos foi herdada de filósofos e pensadores que vieram antes dele. Isso fica claro quando notamos a diferença nas abordagens de Lorentz e Poincaré, que aceitavam a existência do éter, e a de Einstein, que se negava a falar disso, já que o éter não era observável. Essa atitude adotada por Einstein de que a física só deveria tratar de grandezas observáveis e mensuráveis era reflexo da influência de autores como David Hume, Ernest Mach e Carl Pearson. Em particular,
Mach foi um cientista de grande influência à época e defendia que a ciência deveria dedicar-se mais aos trabalhos empíricos por meio de generalizações, sem tentar descobrir qualquer realidade oculta por trás das aparências dos fenômenos. A crítica de Mach às concepções newtonianas de espaço e tempo absolutos, por exemplo, teve impacto sobre o pensamento de Einstein. Além disso, o trabalho de Einstein não significou a consolidação da teoria especial da relatividade. Nos anos seguintes, essa teoria foi totalmente transformada por meio das contribuições de muitos outros cientistas, como Planck, Lewis, Tolman, Minkowski, Abraham von Laue e diversos outros pesquisadores que deram a ela um novo formalismo matemático, além de extraírem dela novos resultados. Assim, fica claro que, como quase tudo na ciência, a teoria especial da relatividade não foi criada por um único indivíduo, mas sim um esforço colaborativo e evolutivo ao longo do tempo. Como eu mencionei, mesmo antes de Einstein iniciar a sua pesquisa em relatividade especial, já havia um significativo corpo de conhecimento sobre o assunto. Em particular, o princípio da relatividade, formalizado por Poincaré, que afirma que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas inerciais, já havia sido estabelecido alguns anos antes do trabalho de Einstein. Outro aspecto importante da teoria, e que já estava pronto, eram as transformações de Lorentz para o espaço-tempo. Sem elas, Einstein não seria capaz de deduzir a sua cinemática relativística, que naquela época já estava sendo desenvolvida em paralelos por outros cientistas também. Não é exagero dizer que, se Einstein tivesse nascido 20 anos antes, ele até poderia ter desenvolvido outras teorias importantes, mas não teria sido capaz de propor a teoria especial da relatividade. Na verdade, nem Einstein nem qualquer outra pessoa poderia ter produzido uma proposta como a dele 20 anos antes. Isso porque, em 1885, ainda faltavam muitos elementos necessários para a criação dessa teoria. E isso demole o mito do gênio solitário. Embora muitos elementos cruciais já estivessem presentes na literatura científica antes de Einstein, suas contribuições ainda assim foram fundamentais para consolidar e desenvolver a teoria especial da relatividade. De forma geral, Einstein unificou todos os conceitos que já existiam, criando uma estrutura conceitual sólida que trouxe avanços e predições revolucionários para a compreensão da física em altas velocidades. Mas, especificamente, há 3 novidades que ele introduziu. A primeira foi a estruturação mais simples para a teoria da relatividade em comparação com as teorias de Lorentz e Poincaré. Einstein deduziu os resultados fundamentais da teoria a partir de 2 princípios: o princípio da relatividade e o princípio da constância da velocidade da luz. Ele mostrou que, quando assumimos esses postulados básicos, as deduções matemáticas eram muito simplificadas. Essa abordagem mais clara e didática de Einstein foi, sem sombra de dúvida, um grande avanço. Uma segunda contribuição importante foi a proposta do princípio de equivalência massa-energia, como uma relação geral da teoria da relatividade. Antes dele, outros autores haviam encontrado relações entre massa e energia, para casos específicos, mas embora Einstein não tenha provado que a relação era geral, ele a deduziu em um caso particular e propôs que fosse considerada aplicável a todos os casos. Por fim, uma terceira inovação no trabalho de Einstein de 1905 é relacionada ao conhecimento em si e não de natureza física. Einstein contestou a validade da ideia do éter, argumentando que a física deveria se ocupar apenas com o que pode ser observado e medido. Einstein não hesitou em usar a navalha de Ockham e banir o éter, o considerando uma hipótese desnecessária. Com isso, os físicos que vieram depois tiveram as suas mentes desatadas para poder continuar com o avanço da teoria e a interpretação de suas drásticas consequências. Em 1905, a relatividade especial já parecia muito palpável por conta de todos os trabalhos preliminares de Voigt, Fitzgerald, Lorentz, Larmor e Poincaré. Mas ainda precisava de um recém-chegado, de mente aberta, sem viés e sem preconceitos, para dar o passo final. Este passo não consistiu em apenas um aperfeiçoamento mais refinado da teoria, mas sim em um escrutínio fundamental de noções bem estabelecidas sobre espaço e tempo, como distância, duração e simultaneidade. A verdadeira genialidade de Einstein em relação à relatividade especial não reside na ideia de uma concepção instantânea e solitária, como se supõe de forma ingênua,
mas sim na sua habilidade em romper com uma tradição de pensamento que limitava seus predecessores, baseada nas ideias de tempo e espaço absolutos que regiam a mecânica newtoniana. Por outro lado, a genialidade de cientistas como Lorentz e Poincaré, embora tenha sido reconhecida pelos físicos, é amplamente ignorada pela comunidade em geral. Para os padrões atuais de reconhecimento de mérito científico, se o Prêmio Nobel de Física fosse outorgado para a relatividade especial hoje, com certeza ele seria dividido entre Lorentz, Poincaré e Einstein. É por isso que nessa série eu vou evitar termos ilusórios como a relatividade especial de Einstein ou os postulados de Einstein. Em vez disso, empregaremos apenas teoria especial da relatividade. Este vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima.